Eu trabalho mais dedicado à área de vendas, prospecção. Sou eu que acumulo horas de espera na cadeira dos gestores. Eles ficam imaginando, pô, esse cara da terceira idade, ele tem que descansar e tal. Mas, frequentemente, vem a pergunta, quando estamos fazendo prospecção, Madá, Aline e eu, vem a pergunta seguinte, olha, eu preciso de redução de custo, como é que eu consigo rapidamente redução de custo? Porque FAP vai ter que esperar, etc. Com gestão de absenteísmo médico, gestão de atestados médicos, é impressionante a redução de custo que acontece no curtíssimo espaço de tempo. É impressionante. Parece que permeia a cultura da organização o absoluto descontrole e a atenção que a empresa tem para esse aspecto. Então, empresas que têm a vocação de cuidar da saúde, do eventual adoecimento para a recuperação das pessoas, elas espancam, elas eliminam as pessoas que, desavisadamente, utilizam atestados médicos, criando absenteísmo, sem ter causa justa, sem ter causa raiz. Então, naturalmente, expurga todos os atestados cuja veracidade possa ser questionada. Isso traz uma redução de custo de pronto para as organizações, absolutamente forte, grande e robusta. Sorte das empresas que têm a gestão de absenteísmo médico, de atestados. Respirar, porque agora vem uma apresentação absolutamente incrível. Incrível. Então, atestados ao trabalho prejudicam por causa de sua ausência, claro. Ninguém contrata pessoas desnecessariamente. Mas este é o único problema das empresas. Nós queremos agora falar um pouco sobre detalhamento de custo de afastamentos. Os analistas da B2P desvendaram uma misteriosa caixa preta. A eles eu rendo minhas homenagens e chamo a colega Eliane Oliveira, por favor, Eliane, e Daiane Teixeira, para apresentarem o resultado dessa discussão. Boa tarde a todos. Nós vamos falar um pouquinho sobre custo de afastados. Então, nós fomos instigados, internamente aí a responder essa questão. Então, quanto custa um afastado? Então, internamente, em reunião com nossos colegas, nós debatemos, pesquisamos e gostaríamos de compartilhar com vocês o resultado encontrado. Então, o custo de afastamentos previdenciários sempre foi um enigma. Então, a partir do 16º dia, alguns gestores afirmam com convicção que o afastamento não tem custo para a empresa, porque eles já são custeados pela Previdência. Será mesmo que a empresa não tem custo nenhum com os afastamentos após o 16º dia? É o que veremos a seguir. Então, aqui, gente, não precisam ficar assustados, não é um teste oftalmológico, nós só colocamos mesmo para demonstrar para vocês quão complexo é na admissão de uma pessoa. Então, quando eu admito uma pessoa, quais são os custos envolvidos? Esse cluster de empregados nós colocamos propositalmente porque são diversas obrigações e áreas envolvidas em relação apenas aos empregados da empresa, Então, é bem complexo mesmo. Então, para efeito desse estudo, nós vamos utilizar os afastamentos previdenciários nas espécies aí B31 e B91. O B91, acho que todos aqui já sabem, mas é um benefício de espécie acidentária, ele impacta no FAP, e ele pode ser concedido por culpa da empresa por auxílio-doença, ou por doença ocupacional,
ou CAT típica de trajeto. E temos também o B31, que é o benefício previdenciário comum não ocasionado pela empresa. Então, agora nós vamos demonstrar um pouquinho, falar sobre os pressupostos para a base de cálculos. Então, nos primeiros 15 dias de afastamento, lá, quando o empregado apresenta o atestado médico, a empresa ela custeia os salários, os encargos, o plano médico e outros benefícios, complementações, de acordo com a condição coletiva de trabalho. A partir do 16º dia, quando é gerado o benefício e a pessoa é encaminhada para a Previdência, tanto na espécie 31 quanto na espécie B91, as empresas ainda continuam custeando o plano médico. Se o afastamento for dentro do período de 6 meses, ela mantém as férias e os outros benefícios, complementações, de acordo com a Convenção Coletiva de Trabalho. Ainda, no B91, ela só não vai ter custos se o evento for decorrido de acidente de trajeto. E, falando ainda do B91, nós temos o 8% em cima do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, mais a estabilidade de 12 meses quando o colaborador retorna do seu afastamento. E, falando de B91, a gente não pode deixar passar batido aí o novo custo escondido, que é o FAP. E o FAP, como dito anteriormente, é um multiplicador que incide sobre a folha de pagamento, que é o RAT. Então, dessa forma, um afastamento provocado pela empresa vai incidir sobre toda a massa salarial daquele CNPJ. E, se a gente colocar aqui a matriz, normalmente onde tem o maior custo, né, retém a maior massa de colaboradores, né, a massa salarial, não é pouco. Então, vamos ver agora adiante de quanto estamos falando. Nós não temos como falar em custo de afastado sem tocar no assunto da produtividade, ou, na verdade, a perda dela em relação a um afastamento ou a substituição dessa pessoa. Então, nós entramos em alguns questionamentos. Por exemplo, as funções diversas, responsabilidades variadas. Pegamos, por exemplo, um motorista que já deve ser contratado pela empresa sabendo dirigir. Ou um comandante de aeronave que tem que estar totalmente confortável para pilotar o avião, ser responsável por todas as vidas. Até mesmo as posições em relação à cultura da empresa, a integração. Não é somente uma perda produtiva em relação à função, mas também em relação à integração dessa nova pessoa. E outras tantas posições, né, cujo trabalho fica diluído entre os colegas, e mesmo aquelas posições que a pessoa não precisa ter, não são tão complexas, que ela já pode ter exercido num local de trabalho anterior, como, por exemplo, um operador de caixa. A gente tem também a questão do ambiente, né, que vai acabar refletindo na produtividade. Então, qual é o custo, né, da perda pela produtividade? Bom, nós encontramos uma proposta de Michael Watkins, em que ele relata no seu livro nos 90 primeiros dias de experiência. Ele divide em 3 períodos. O segundo, o planejamento a curto prazo. O terceiro, a consolidação. E nós utilizamos, então, a primeira fatia, que é a adaptação, que nós entendemos como integração ou perda produtiva do funcionário na empresa. Então, com isso, num período anual, nós utilizamos o primeiro mês, que 8% como representatividade em cima do salário contratual dessa nova pessoa. Nesse estudo, também nós não quisemos conglomerar esse valor dessa tese com o per capita do afastado, devido a... Nós quisemos deixar, na verdade, como uma reflexão aos gestores, né, como uma forma de quanto seria esse valor, quanto será que a empresa tem perdido ou, em relação à perda produtiva ou à integração de uma nova pessoa à cultura da empresa, normas e regras, que nós sabemos que todas as empresas passam por isso.
Então, vamos entrar agora nos componentes de custo. Inicialmente, vamos entender o custo mensal de uma pessoa, depois nós vamos avaliar o custo nos primeiros 15 dias. A gente utilizou o estudo da FGV e chegamos aos componentes de custo, cada um aí com seu peso, e vamos ressaltar os mais importantes. O recebimento, a parte de salário, de adicional de férias, entre outros, a compensação do empregado, né, a multa, o FGTS, benefícios, os demais custos, obrigações acessórias, treinamentos. Então, somados todos esses pesos, nós chegamos a um total de quase 145%. Então, aqui nós estimamos que uma pessoa que tem um salário por volta de R$ 1.000 vai custar para a empresa quase R$ 2.500. Agora, nós utilizamos um exemplo fictício, mas muito próximo de uma realidade de uma empresa. Então, nós vamos trazer aqui as variáveis para a construção desse modelo, para responder a pergunta do custo de um afastado. E nós utilizamos o RAT, de acordo com a classificação aí, nacional da atividade econômica da empresa, o custo por evento. O custo por evento nós conseguimos através da última publicação do FAP, com a alíquota que foi publicada, subtraída com uma alíquota ideal, meio. E, então, nós dividimos pela totalidade de benefícios concedidos naquele estabelecimento. Temos ainda o salário médio, calculado com base no número médio de vínculos e massa salarial, de acordo com o último FAP. O custo do plano médico. O custo do plano médico nós consideramos de forma individual e a participação apenas da empresa, que nós sabemos que todas as empresas têm variáveis como a sinistralidade, que esse afastado vai contribuir na apólice da empresa, os dependentes desse afastado, a coparticipação de um afastado muitas vezes inadimplente. E, então, nós preferimos trabalhar apenas com a participação da empresa. Também trouxemos o número de pessoas afastadas nas espécies B31 e B91 e o tempo médio de afastamento em meses. Bom, o tempo médio nós utilizamos através da quantidade de benefícios, considerando a data inicial e a data de cessação do benefício. Então, nós conseguimos esse tempo em mês para fazer a construção da nossa planilha. Bem, agora vamos para o cálculo propriamente dito, né? Então, nós aqui utilizamos as variáveis, como já dito anteriormente, o RAT, o custo por evento no último FAP, o salário médio, o custo com plano de saúde, o tempo médio de afastamento em meses, tanto para o B31 quanto para o B91, e aí o total de afastados em ambas as espécies. Essas variáveis nós entendemos que são cruciais para a construção do nosso modelo. Então, nós construímos uma base já calculada com a totalidade de benefícios, tanto de B31 como B91. O componente de custo, então, nós utilizamos o salário médio da empresa, somado à alíquota que nós apresentamos de quase 145% em cima de um salário contratual. O fundo de garantia, apenas para o B91, 8% em cima do salário médio, multiplicado pelo tempo de afastamento em meses. O direito de férias, mais 1/3, que nós segregamos tanto para B31 quanto para 91, porque o tempo médio de afastamento varia entre esses benefícios para essa empresa. Nós utilizamos o salário médio dividido por 12, multiplicado por essa duração do benefício. O custo de afastamento, então, inferior a 15 dias, que é a entrega do atestado e custeado totalmente pela empresa, temos 50%, então, dos componentes de custo e plano médico. O custo do afastamento superior a 15 dias, tanto para a B31 como para a B91, consideramos as férias, o plano médico, multiplicado pelo tempo de benefício. Para o B91, então, acrescentamos o fundo de garantia nesse cálculo. Então, com isso temos per capita B31,
R$ 5.700, isso o custo do afastado inferior, né, e superior a 15 dias, com o total aí, encontrado no nosso exemplo de 200 afastados B31, chegamos a um total de R$ 1.133.000. Para o B91, nós chegamos a um total de R$ 74.200, com o custo do afastado inferior e superior a 15 dias, e aqui, por ser B91, nós colocamos também o custo por evento no FAP. Com isso, temos quase R$ 1.900.000 o B91, 12 vezes mais que o B31. Com isso, na soma desses ambos benefícios, temos aí um total de quase 3 milhões para 225 afastados nas espécies B31 e B91. Agora nós veremos com a aplicação da tese de Michael Watkins. Então, de forma segregada, nós acrescentamos o valor per capita com a teoria, tanto para B31 quanto para B91, considerando um mês de adaptação para esse substituto. Notem que o valor pode parecer insignificante, de R$ 650, mas multiplicado a totalidade de benefícios que uma empresa concede durante um período, nós acrescentamos ao total geral, podemos perceber, R$ 200 mil. Bom, então, olhando no retrovisor, com o período do estudo do ano de 2018, nós quisemos trazer essa ferramenta como um farol para as empresas, e nós nos comprometemos, na próxima reunião, levar esse estudo, levar essa ferramenta com os dados da empresa. Nós esperamos ter contribuído. Bem, era isso que gostaríamos de ter compartilhado com vocês, e obrigada. A Eliane e Daiane ofereceram esse trabalho para a próxima reunião. Quando vocês falam próxima reunião, é a próxima reunião mensal com cada um dos clientes. Nós levaremos para cada um dos clientes esse estudo para que cada empresa saiba quanto custa um afastado. Isto quebra o mito de que afastado está na Previdência Social, não me custa nada, não me custa nada. Custa uma fortuna. E nós vamos contabilizar toda a recuperação de afastado. Cada afastado que conseguimos reduzir será um crédito para recursos humanos, um crédito para o SESMIT. Parabéns à apresentação.